Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Renner Miranda e está começando mais um vídeo da série No Detalhe do livro de Apocalipse. Essa é uma série onde eu vou retratando os livros da Bíblia e esse é sobre o livro de Apocalipse. Essa série já teve o primeiro vídeo, se você não assistiu o vídeo está aqui no card e também está na descrição do vídeo, vai lá e assiste depois, que é um vídeo muito legal, muito importante, onde eu faço um verdadeiro panorama do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o capítulo 1. Mas antes de eu começar a falar do capítulo 1, eu tenho que te pedir. Não tem como eu não te pedir. Esmaga esse like, curta esse vídeo, compartilhe. E outra coisa, não se esquece de se inscrever no canal. Você tem que se inscrever, não custa nada para você e vai me ajudar. Valeu, pessoal? Vamos pro vídeo. Então vamos começar a falar do capítulo 1 do livro de Apocalipse. E eu trouxe de maneira didática uma divisão de como a gente vai abordar esse capítulo hoje, que são nesses 3 pontos aí. Do verso 1 ao verso 3 nós vamos chamar de apresentação. Do verso 4 ao verso 8 nós vamos chamar de dedicatória. E do verso 9 em diante, nós vamos chamar da visão de Cristo glorificado. E por que eu trouxe essa divisão? Muitas Bíblias, inclusive, trazem essa divisão. Porque essa divisão didática de como esse capítulo foi redigido. Ele começa com a sua apresentação, depois vem a dedicatória, dedicando a quem aquele livro está sendo escrito, a quem aquela carta está sendo enviada, e por fim, a visão de Cristo glorificado que a gente tem no final. E aí vamos destrinchando cada um desses pontos. Vamos começar falando da sua apresentação. O que a gente tem de interessante na apresentação logo no início do livro de Apocalipse? A apresentação ela aborda basicamente esses 3 pontos que eu trouxe aí. Ela fala da revelação, como se deu essa revelação, fala do testemunho de João Batista e traz uma bem-aventurança. E todos esses pontos são muito importantes para a gente entender o real sentido deste livro. Mas vamos começar falando dessa sua revelação, que a gente já falou bastante também no primeiro vídeo. Inclusive, se você não assistiu o primeiro vídeo da nossa série, você precisa assistir. Ele está aparecendo aqui em cima agora, acabei de colocar, e está na descrição desse vídeo agora. Não se esqueça de depois assistir, que vai ser muito importante para você entender tudo. Mas vamos lá. Eu já falei no primeiro vídeo para vocês o que é revelação, e eu li esse verso, que é logo o primeiro verso do capítulo, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Parece um verso tranquilo. Temos uma revelação que Jesus enviou através de um anjo para João e que Jesus recebeu do Pai. Tranquilo. A gente já falou sobre o que é revelação, que esse livro trata sobre revelação, inclusive ele recebe esse nome de revelação. Apocalipse vem dessa palavra revelação, que é o apocalipsis, que é no original grego, né, que o livro foi escrito. E tranquilo, a gente falou que a revelação fala do propósito, mas também daquilo que Deus é. Então o Apocalipse está mostrando isso, os propósitos de Deus e quem Deus é, principalmente na figura de Jesus Cristo. E é maravilhoso como ele vai sendo descrito, as várias faces do seu ministério nos diferentes capítulos de Apocalipse. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo. Mas eu quero abordar sobre um outro ponto. As pessoas leem Apocalipse, se já não bastasse as suas dificuldades, dado ele ser carregado de simbolismos, as pessoas gostam de achar problema onde não existe. E o problema é o seguinte: se Jesus é Deus, se ele é Deus, ele tem que saber de todas as coisas, ele tem que ter todo o poder. Como que ele não sabe a revelação? Por que ele recebeu do Pai? Esse não é um problema que o livro está trazendo, não é um problema que o autor está querendo trazer, mas é um problema que algumas pessoas tentam trazer. E para corroborar essa ideia, elas tentam dizer o seguinte: ora, porque a gente vê, inclusive, em determinados momentos da Bíblia, Jesus dizendo que não sabia de todas as coisas, dizendo que da volta dele, ele disse, olha, nem o filho sabe, querendo reduzir de alguma maneira, então, através desses argumentos, a divindade de Jesus, como se Jesus não fosse Deus. E eu vou trazer aqui alguns aspectos, alguns versos que
de uma vez por todas, destroem esse argumento que a Bíblia não atesta a divindade de Jesus. Muito pelo contrário, a Bíblia atesta a divindade de Jesus a todos os instantes e a todo o momento. E eu quero começar falando do seguinte entendimento que você tem que ter quando você lê o livro sagrado, quando você lê a Bíblia. Que Jesus, nós vemos dois estados básicos dele no texto sagrado, que é o seu estado de humilhação e o seu estado de glória. Então a gente tem que ter cuidado para não querer pegar versos isolados e querer tirar a divindade de Jesus, se a gente não entender o que isso significa. E eu vou explicar para vocês o que significa estado de humilhação e o que significa estado de glória. Vamos começar. Lá em Filipenses 2, verso 5, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, subsistindo aqui é sendo da mesma substância. Ele e o Pai são da mesma substância. Por isso Jesus uma vez disse o seguinte: eu e o Pai somos um. Nós somos do mesmo tipo, nós somos da mesma espécie. Jesus não é um Deus menor. Jesus é Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Os três são Deus e só existe um Deus. Isso é o mistério da Trindade. Só existe um Deus: Pai, Filho e Espírito. Os três são um. E, ao mesmo tempo, os três são três pessoas dotadas de personalidades, dotadas de pessoalidades distintas. Mas vamos lá, que nosso objetivo hoje não é falar sobre a Trindade, mas vamos continuar. Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação, como usurpação, o ser igual a Deus. Está falando de Deus Pai aqui. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um verso famosíssimo. Aqui nós estamos entendendo o estado de humilhação de Jesus. Aquele que formou todas as coisas, aquele que a Bíblia diz o seguinte, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se esvaziou. Imagina uma bexiga de aniversário saindo todo o ar dela. Jesus se esvaziou de toda a sua glória, mesmo ele sendo subsistindo na forma de Deus. Ou seja, ele e o Pai sendo da mesma substância, ele se esvaziou e tomou forma de homem, de servo, nos ensinando, né? Nos dando um grande ensinamento. Então esse é o estado de humilhação de Jesus. Mas isso não quer dizer que Jesus não é Deus. Veja só. Em Isaías 43, verso 11, a palavra de Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Um parênteses que eu gostaria de abrir aqui, que é o seguinte: essa palavra Senhor aí, que está em Isaías 43, verso 11, está escrito eu sou o Senhor. Em muitas Bíblias, talvez na sua Bíblia, na sua casa aí, esse Senhor vai estar com todas as letras maiúsculas. Sempre que você vê isso na Bíblia, é porque no original grego era esta palavra que eu estou trazendo aqui para vocês. E essa palavra ela é fundamental. Essa palavra é o seguinte: no hebraico, a palavra Deus é a palavra Elohim. Elohim é a palavra Deus. Uma palavra de maneira genérica, quando você quer se referir a Deus. Então, por exemplo, quando diz assim, não terás outro Deus além de mim, está escrito lá Elohim, porque não está falando do Deus verdadeiro. Quando fala assim, falsos deuses, está lá Elohim. Quando vai se referir a um Deus pagão, Baal, por exemplo, a palavra é Elohim. Como no nosso português, a palavra Deus é uma palavra genérica. Uma palavra genérica. Contudo, em Êxodo 3, Moisés pergunta o nome do Senhor. Senhor, qual é o seu nome? E o Senhor fala o nome dele. E o nome são essas 4 letrinhas aí. Iod, depois nós temos o Re, o Vav e o Re novamente. Iod, Re, Vav, Re. Iod tem som de Y, o Re tem som de H ou som de 2 R's. Nós temos o Vav, que é o V, e novamente nós temos a letra Re, formando esse tetagrama. Aí você me pergunta, Renner, como é que pronuncia isso? Em primeiro lugar, no hebraico, que foi escrito, vocês devem ter percebido aí que eu fui citando da direita para a esquerda, né? Era escrito da direita para a esquerda e não tinha vogais quando a Bíblia foi escrita. Não existiam vogais. Só foram criar um sistema que eu não quero explicar aqui agora, que senão ficaria muito complexo e muito longo o nosso vídeo.
Só foram criar um sistema de vocalização lá na Idade Média, que são pontos maçoréticos que colocaram para terem vogais. Então não tinha vogais. Mas então como é que as pessoas sabiam pronunciar? Porque elas conheciam a palavra. Imagina hoje a gente no português, você escreve no seu WhatsApp VC e a pessoa sabe que você escreveu você. Vocês colocam um P e um Q e a pessoa sabe que você escreveu por quê. Porque a pessoa conhece a palavra. Era assim que funcionava o hebraico. Contudo, um dos 10 mandamentos era o seguinte, para a gente não tomar o nome do Senhor em vão. Então as pessoas não pronunciavam esse nome. Quando elas iam ler o texto e chegavam nessa palavra que é o nome próprio do Senhor, elas substituíam e falavam Adonai. Adonai significa Senhor. E o que isso acabou acarretando? Com o tempo, a gente perdeu qual é a real pronúncia dessa palavra. A gente não sabe. Mas a gente sabe que sempre quando aparece aí, está falando do único e verdadeiro Deus. Está falando do Deus bíblico. Essa palavra que no português a gente fala como Jeová, Yahvé, Yehoá, é essa palavra. São tentativas de pronunciar essa palavra. Todas essas. A gente não sabe exatamente qual era a pronúncia. Mas sempre que fala assim, Yahvé, Javé, Jeová, está falando aqui do nome próprio do Senhor. E a palavra que aparece aí, eu sou o Senhor, é esse nome próprio. Está deixando muito claro, está falando do único e verdadeiro Deus. E fora de mim não há Salvador. Então não é de qualquer Senhor que está falando do único e verdadeiro Deus. E que ele tem a primazia da salvação. Só ele pode ser Salvador. Veja como às vezes a gente tem um pouquinho de conhecimento das línguas originais, nos ajuda a entender melhor o texto bíblico. Aí vamos lá agora falar de Jesus. Em Filipenses 2,11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que diz lá, em Isaías 43,11, eu sou o Senhor, só eu sou o Senhor. Em Lucas 2,11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o único Senhor, junto com o Pai e junto com o Espírito, porque só existe um Deus, entende? Jesus, ele é Deus, Jesus é Senhor e Salvador, características exclusivas de Deus, que atestam a sua divindade. Aqui eu já mostrei, já expliquei a palavra que está ali em Isaías. Aí vamos lá, Isaías 42:8. De novo, essa é a mesma palavra que está aqui, tá? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Viu como agora que você entendeu que apareceu o nome próprio do Senhor ali nesse Senhor? Quando você lê isso aqui faz mais sentido, Isaías 42:8. Quando diz, eu sou o Senhor, em português a gente traduziu como Senhor, mas no original ali está escrito o nome próprio de Deus. Assim como o meu nome próprio é Renner, ali estava o nome próprio de Deus. Este é o meu nome. Viu como é que faz sentido agora? A minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Aí vem Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Jesus vai vir na glória do Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aqui está falando da volta em glória, da volta de Jesus. Ou seja, Jesus vai vir na glória de seu Pai, porque Jesus tem a glória de Deus, a glória que Deus não divide com ninguém, porque Jesus é Deus. Além disso, a gente tem diversos outros textos, como João, no seu capítulo 1, vem dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois lá na frente diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Falando de Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é o logos ali, a palavra grega. Ou seja, Jesus é Deus, não temos dúvidas sobre a divindade de Jesus. Aí, lá em João 17:5, a gente vê Jesus reivindicando a sua volta ao estado de glória. Entende? Ele se esvaziou enquanto esteve aqui em forma humana. Ele nunca deixou de ser Deus, porque ele sempre existiu. Aí lá em João 17:5, olha o que diz. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que verso maravilhoso, faz a gente entender tudo. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia, porque Jesus é Deus. E Jesus já era portador da glória, atributo que é único e exclusivo de Deus. Só que Jesus se esvaziou durante um período.
quando aqui esteve. Aí lá em João 17:5 ele diz o seguinte, ele reivindica, Senhor, agora me dê de volta, eu já me esvaziei, mas já cumpri a minha missão. Agora eu quero de volta a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. E é esse Jesus glorificado, esse Jesus em estado de glória que nós vamos ver na terceira parte do nosso vídeo. A palavra de Deus é linda, 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 linda. E aqui a gente já viu essa primeira parte da revelação. Agora vamos para a parte do testemunho, que é o verso 2. Olha como é rico. A gente esse tempo todinho estava falando só do verso 1 do capítulo. No verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. A palavra e atestou, que a gente pode falar, dependendo da sua Bíblia, que você usa, está ali, testificou, ela significa o quê? Isso aqui eu trouxe do dicionário Strong. O Lexo Strong traz essa definição dessa palavra originária grega, que é a palavra martúrio. Ser uma testemunha, dar testemunho, afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Ou seja, apóstolo João, ele foi testemunha tanto do ministério de Jesus terreno, quanto de Jesus glorificado. E quando ele está falando o seguinte, o qual atestou a palavra de Deus, ele está falando, testifiquei o evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, a lei de Cristo, eu atestei, eu fui testemunha, participei. E o seu testemunho, ou seja, a sua vida aqui na terra, inclusive, em santidade, a sua vida, aquilo que Jesus fez aqui. E quanto a tudo o que viu. Ou seja, apóstolo João foi testemunha. E aqui ele está fazendo um paralelo para toda a igreja, porque nós somos o que hoje? Testemunhas. Jesus ele disse o seguinte, que os seus discípulos deveriam permanecer na cidade, até que do alto eles fossem revestidos. E aí serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é onde nós moramos. Nós somos a turma dos confins. Mas o que Jesus está dizendo? Vocês, quando forem cheios do meu Espírito, vocês aí, dentro da obra do Espírito que vai vivificando dentro de vocês, vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês vão ter experimentado algo sobrenatural, que só através da obra do Espírito é possível. E aí vocês serão minhas testemunhas. É disso que o apóstolo João está escrevendo aqui. E aí ele termina a apresentação com a primeira das 7 bem-aventuranças. Esse termo bem-aventurança é importantíssimo no livro de Apocalipse. Viu como o livro de Apocalipse não é só terremotos, problemas, não que não tenha, mas é um livro maravilhoso, falando das coisas do céu. E ele já inicia logo no seu 3º versículo com a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É uma característica única do livro de Apocalipse, um livro que tem uma bênção para quem lê e para quem ouve. É claro, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, toda a Bíblia é abençoada para quem lê, toda a Bíblia é abençoada para quem ouve, mas o livro de Apocalipse tem uma bênção específica. E como eu disse, ela é a primeira das 7 bem-aventuranças, porque no livro inteiro nós temos 7 bem-aventuranças. Se você quiser tirar um print, eu trouxe as 7 para você, para facilitar. Essa aqui no verso 3, logo do primeiro capítulo, é abençoado aquele que lê, que ouve, que guarda as palavras desta profecia, ou seja, está falando do livro de Apocalipse. No verso 3 do capítulo 14, são bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Claro, porque aqueles que morrem no Senhor ressuscitarão na primeira ressurreição. Sobre eles não terá o poder da segunda morte. A segunda morte é aqueles que vão ressuscitar para receber juízo. Mas quem morre no Senhor é ressuscitado para receber glória. No verso 15 do capítulo 16, são bem-aventurados os que vigiam e guardam as suas vestes, aqueles que se mantêm em santidade, aqueles que se mantêm no caminho do Senhor. No verso 9 do capítulo 19, são bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Isso aqui é exclusivo para a igreja. Eu vou fazer um vídeo sobre bodas do Cordeiro, tá? Mas só para explicar, para talvez você que não saiba, as bodas do Cordeiro são o seguinte: no momento que a igreja for arrebatada, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. E no céu, a igreja estará tendo as bodas do Cordeiro com seu noivo, Jesus.
E aqui em Apocalipse está dizendo que bem-aventurado aqueles que fazem parte das bodas do Cordeiro. No capítulo 20, verso 6, diz que são bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? No primeiro vídeo eu trouxe um esqueminha mostrando para vocês, lá no finalzinho do vídeo, dizendo onde fica a primeira ressurreição, a segunda, mas se você não assistiu o vídeo, se você esqueceu, vou te relembrar. No momento do arrebatamento da igreja, que está descrito lá em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo vem dizendo que não quer que a gente seja ignorante acerca dos que dormem. Diz o seguinte, que de maneira nenhuma nós que ficarmos vivos, quem estiver vivo no momento do arrebatamento, vai preceder os que dormem. Como assim? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quem são essas pessoas? De Adão até o dia que Jesus voltar, todas as pessoas que morreram salvas vão ressuscitar para se encontrar com Jesus nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Essa é a primeira ressurreição. No verso 7 do capítulo 22, são bem-aventurados os que guardam as profecias desse livro. Novamente, uma bem-aventurança para quem guardar as profecias. Quando a Bíblia repete algo, ela está querendo enfatizar, está querendo falar, olha teus olhos para cá, coloque teus olhos aqui. Então não fuja de Apocalipse. A Bíblia está acendendo a luz, um pisca-pisca, dizendo, não, olha para cá, eu quero que você olhe, porque você vai ser bem-aventurado se você olhar. E por fim, no verso 14 do capítulo 22, que é o último capítulo, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, que é a igreja. Dito isso, vamos ver aqui a parte da dedicatória do livro. A gente terminou a apresentação, vamos ver a parte da dedicatória, que começa do verso 4, vai até o verso 8. E a dedicatória, eu trouxe esse esqueminha porque fica mais fácil da gente entender. Ela segue essa lógica. João está escrevendo e ele dedica esse livro a essas 7 igrejas, que são as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E ele dedica fazendo alusão a Deus. E Deus, eu já disse para vocês que nosso Deus é um Deus trino. Então ele fala da parte do Senhor e traz características do Pai, características do Espírito e características do Filho. Então ele fala do Pai, do Filho e do Espírito, falando da parte esses, o Pai que é eterno, vocês vão ver daqui a pouco, que é essa característica que ele traz do Pai, do Espírito, do Filho. Eu escrevo para vocês 7 igrejas, que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Mas vamos lá. Aqui o esqueminha dizendo quais características de cada integrante da Trindade o apóstolo João usa na hora de fazer a dedicatória. Do Pai, como eu já tinha dito para vocês, ele usa da sua eternidade, ele fala da eternidade do Pai. Do Espírito Santo, ele fala dos 7 Espíritos, e aqui eu vou ter que explicar para vocês. E do Filho, ele fala das faces, as facetas do ministério de Jesus. Mas vamos lá. Vamos começar falando do Pai. Em Êxodo 3, verso 14, que é o capítulo onde eu disse que aparece aquela palavra que é o nome próprio de Deus, o verso 14 diz o seguinte, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. O eu sou, quando Deus ele diz isso, e Jesus também disse isso no Novo Testamento, que atesta mais uma vez a divindade de Jesus, ele está dizendo o seguinte, eu sou. Não tem como você falar de existência comigo, porque eu existo antes do tempo. Falar de existência e Deus ao mesmo tempo não tem sentido. O C.S. Lewis ele faz uma ilustração muito interessante. Ele pegava uma folha e escrevia uma linha. Dizia, olha, essa linha, vamos imaginar que essa linha é o tempo. Onde é que está Deus nessa linha do tempo? A resposta é que Deus é a folha. Ou seja, o tempo está contido em Deus. Por isso que Deus diz, eu sou. Em 1 Timóteo 6,18 diz o seguinte, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Ou seja, Deus ali habita em inacessível luz e só ele tem a imortalidade, porque ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. Agora, quando chega no Espírito Santo, tem um negócio interessante. A gente sempre aprendeu que o Espírito Santo ele é um. Existe um Espírito. Mas aí, o apóstolo João traz os 7 Espíritos. Como assim? São 7 Espíritos? Então, na Trindade, em vez de ser 3, são 9 pessoas, tem mais 6 Espíritos? Vamos lá, vamos com calma. Eu vou explicar para vocês. Em Efésios 4,4, a palavra de Deus diz o seguinte,
há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então esquece essa ideia de 7 Espíritos. Só existe um só corpo e um só Espírito. Contudo, o apóstolo João está fazendo alusão a isso aqui de Isaías 11, verso 2. Os 7 Espíritos falam da septiforme atuação do Espírito Santo. Então, ou seja, o apóstolo João está escrevendo sobre a atuação do Espírito. E esse conceito de 7 Espíritos, ele se repete no livro. Ele aparece em Jesus quando ele é descrito como um cordeiro, porque Jesus é descrito como um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos. Vai ter vídeo sobre isso, tá? Mas eu tenho que acabar citando essas coisas que estão lá na frente. Esses 7 Espíritos, eles são descritos quando é descrito o trono do Senhor, porque ao redor do trono tem 7 lamparinas, que são os 7 Espíritos, ou seja, falando da atuação do Espírito Santo. E aí aqui em Isaías 11, 2, nós temos a explicação clara do Espírito Santo sobre os 7 Espíritos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Aqui nós temos a septiforme atuação do Espírito Santo. E é essa septiforme que ele atua nas nossas vidas, repousando sobre nós o Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor, nos ajudando em todas essas áreas, nos ajudando a ter temor ao Senhor, porque Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos ajudando a ter inteligência, conselho, sabedoria, porque isso faz parte, inclusive, dos dons do Espírito, e assim o Espírito vai atuando. Então, quando fala dos 7 Espíritos, está falando das 7 atuações do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito é só um. E essa atuação de 7 é mais um dos 7, já é o segundo 7 que a gente fala aqui. Eu já falei das 7 bem-aventuranças, e agora estou falando dos 7 Espíritos que aparecem. E aí eu trouxe para vocês algumas das vezes em que aparece o número 7 em Apocalipse. Aparece as 7 igrejas, aparece as 7 bem-aventuranças, aparece os 7 Espíritos de Deus, os 7 selos, trombetas, taças, o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, e aparecem outros 7. E todas as vezes que esses 7 estão aparecendo, ele está falando de plenitude, ele está falando de perfeição. É por isso que esse livro, apesar de ter sido dedicado às 7 igrejas, ele é para toda a igreja. Porque quando fala de 7, está falando da perfeição. Está falando das igrejas como um todo. E aí agora vamos falar das facetas do ministério de Jesus Cristo dentro da dedicação, dentro da dedicatória que o apóstolo João usa. Ele vem trazendo Jesus como uma fiel testemunha que aponta para o seu ministério profético aqui na terra, porque Jesus foi 100% fiel àquilo que ele tinha que fazer, à sua missão. Ou seja, foi um profeta por excelência, ele foi uma fiel testemunha que testificou exatamente o que tinha que testificar. Ele foi um primogênito dos mortos. E aqui você pode falar, mas Renner, calma aí. Quando diz primogênito dos mortos, quer dizer o quê? Jesus foi a primeira pessoa a morrer? Que Jesus morreu aqui enquanto homem aqui na terra. Não. Caim já tinha morrido muito antes. Ah, não, entendi. Então está falando de ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar? Não. Jesus no seu ministério já tinha ressuscitado Lázaro. Jesus em seu ministério já tinha ressuscitado a filha de Jairo, por exemplo. E outras ressurreições já tinham acontecido. Então o que é Jesus ser o primogênito dos mortos? Aqui está falando dele ser o primeiro na sua obra enquanto sacerdote, que ele se entregou a si mesmo. E é por isso que a Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele se tornou a primícia dos que dormem, porque ele se entregou, mas ele ressuscitou e glorificado já está. Ele é o único que glorificado já está. Ressuscitou e está glorificado à destra do Pai. Que ele é a primícia, foi o primeiro. Que isso vai acontecer com aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, que também vão ressuscitar. Por isso que a ressurreição de Jesus é muito importante, porque ela dá esperança. Porque ele é o primogênito dos mortos, nós temos esperança num futuro melhor. Ele também é apresentado como soberano rei da terra, ou seja, fala da realeza de Jesus, aquilo que Jesus é, rei, dominando a história, porque reinos se levantam, reinos caem.
A Babilônia, o Egito Antigo, Roma, Alexandre o Grande, todos os grandes imperadores tiveram seu apogeu, mas caíram. E por mais que seja exitosa a dinastia de qualquer rei, ela está limitada à vida dele, desse rei, que ele é um mero mortal. Não tem como. Esse cara vai morrer um dia. Por maior que ele seja, por melhor que ele seja, se não derrubarem ele antes, ele morre um dia. E aí o reinado dele acaba. Mas Jesus não. Jesus é o rei da história. Por isso que ele é um rei sempre eterno, sempre eterno. A história nunca saiu do controle das mãos do Senhor. E é sobre isso que Apocalipse também quer nos mostrar. E também fala o seguinte, termina falando o quê? Que ele nos lavou com seu sangue. Fala da obra vicária de Jesus por nós, a dedicatória de Jesus. Quando ele fala de Jesus fazendo a dedicatória. E aí quando ele diz isso, olha, que Jesus nos lavou com o seu sangue, isso aponta para a obra dele, para a obra de Cristo em nossas vidas. Perceba como tem um sentido lógico? Vem falando da atuação de Jesus, ele é o rei, ele está no controle da história, ele é o sacerdote, ele é o primogênito dos mortos. Aí vem e fala do seu sacrifício vicário que nos lavou com o seu sangue, e isso aponta para o que ele fez em nós. Aí está lá no verso 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Novamente, glória e poder para ele. Glória e poder para ele. Mais uma vez atestando a sua divindade. Mas olha só que interessante. Nos fez reis e sacerdotes. Parece um conceito simples, mas não é. Isso nos traz um ensinamento muito grande sobre o que aconteceu com Israel e a igreja. Porque veja só, essa promessa de ser reino sacerdotal, que é o que trouxe aqui, nos fez reis e sacerdotes, essa promessa recaía sobre Israel. O Senhor fez essa promessa lá em Êxodo 19. Olha só o que está escrito em Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, o Senhor trouxe uma promessa clara. Vocês, se ouvirem minha voz, vocês vão ser um reino sacerdotal. Pois bem, e o que acabou acontecendo com Israel? Israel ouviu, deu ouvidos ao Senhor? Não, não deu. Olha lá. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Israel não ouviu. Não ouviu. E essa promessa veio para quem? Para a igreja. Isso atesta mais uma vez um conceitozinho muito importante para a gente entender a escatologia. A diferença entre Israel e igreja. Eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Eu vou fazer vários vídeos, né? Que eu já falei vários vídeos que eu vou fazer aqui. Porque olha só o que diz em 1 Pedro 2,9. Vai deixando claro que aquela promessa que tinha sobre Israel, Israel não ouviu. Ele falou, agora eu vou dar para quem deu ouvidos. E quem deu ouvidos à pregação? A igreja. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vocês foram a geração eleita. Eleita para quê? Porque vocês que deram frutos, vocês que ouviram a minha voz. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba, para dar fruto, para anunciar as virtudes daquele que te salvou. Vós que em outro tempo não erais povo. Não erais povo. O povo era eles, mas eles não ouviram minha voz. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Perceba como esses três textos têm tudo a ver, como eles se completam e explicam isso que aconteceu nas nossas vidas. Esses textos explicam esse verso 6 do capítulo 1. Mas vamos adiante. Aí na parte final da dedicatória, vem esses pontos. Ele anuncia a volta em glória de Jesus, atesta novamente a divindade e a plenitude de Jesus. Olha lá, eu sou o alfa e o ômega,
ou seja, o princípio e o fim, o início e o fim. Eu sou eterno, eu criei todas as coisas, eu sou Deus. Está testando a divindade de Jesus. Que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Quem tem todo o poder é Deus. E Jesus é Deus. E eu sou aquele que há de vir. Fala da sua volta. Volta essa que vai ser muito descrita nos próximos capítulos. Aí vamos para a parte final. Agora já falamos da apresentação, já falamos da dedicatória, vamos falar da visão de Cristo glorificado. E eu dividi nesses pontos. Naquilo que João ouviu, naquilo que João viu, naquilo que João fez, como Jesus se apresentou e a ordem que Jesus trouxe. Vamos passar por esses pontos e aí a gente vai entender. Então vamos começar como Jesus se apresentou. Jesus diz o seguinte: e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Dizendo, olha, eu estive morto, mas eu revivi. E por conta de eu ter revivido, por eu ter ressuscitado, esse livro agora faz sentido. Ele começa se apresentando. Aí vamos ver o que João viu. Ele diz o seguinte, esses pontos. No dia do Senhor, ou seja, o dia do Senhor é o domingo. Por que o dia do Senhor é o domingo? A gente não tem uma ordenança clara no Novo Testamento, como se tinha no Antigo Testamento, de a guarda de um dia específico. Não tinha, não temos. Mas o domingo ele sempre foi chamado pela igreja primitiva de dia do Senhor, porque foi o dia da ressurreição. E dali, logo nos primeiros passos da igreja, foi-se costume a igreja passar a se reunir no domingo, relembrando a ressurreição de Cristo. Por isso que ele diz o seguinte, no dia do Senhor, ele está falando de um domingo. Aí ele diz o seguinte, eu fui arrebatado em espírito, e escutei uma voz de trombeta, e fala para 7 igrejas. E quando ele diz o seguinte, de ser arrebatado e ouviram a voz de trombeta, aqui a gente tem uma tipologia do arrebatamento da igreja, porque a gente sabe que o que vai preceder o arrebatamento é o som da última trombeta. Olha lá, eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, no domingo, e ouvi de trás de mim uma voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envias às 7 igrejas. Entende? Jesus se apresentou como Alfa e Ômega, ele foi arrebatado, ouviu uma voz como de trombeta e disse, agora você vai escrever para as 7 igrejas e aparece novamente o nome delas aqui, eu já citei várias vezes. E aí o que ele viu? Ele viu isso aí. Ele tem uma visão de Cristo glorificado. Jesus com um cabelo branco, uma roupa branca, com um peitoril de ouro, e ao redor de Jesus tinham 7 castiçais de ouro, e na sua mão direita tinha 7 estrelas. Aí fique tranquilo, porque o próprio livro de Apocalipse, o próprio Senhor explica para João o que são esses 7 castiçais e o que são essas 7 estrelas. Aqui é importante a gente ver que Jesus ele aparece mostrando a sua realeza e também se mostrando como sacerdote, porque a sua veste mostra isso. A brancura daquele sacerdote puro, imaculado, que se entregou e ressuscitou. E aqui ele explica o que são as 7 igrejas, já estou dizendo, né? A resposta, né? O que são os 7 castiçais e o que são as 7 estrelas. Olha só, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aí eu tenho que dar uma paradinha para explicar um negócio aqui. Tá, beleza, os 7 castiçais são as 7 igrejas. A gente já viu que o número 7 representa a plenitude, então você está falando daquelas 7 igrejas de idade, mas está falando das igrejas como um todo. E na mão direita dele tinha 7 estrelas, que são os anjos da igreja. Mas o que é um anjo da igreja? Cada igreja tem um anjo. Aí a gente tem que, novamente, ir um pouquinho aqui em língua original. A palavra anjo significa mensageiro. No hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, é a palavra malar. Termina com K, mas tem som de R, malar. No hebraico, no grego, desculpe, do Novo Testamento, é a palavra angelos, que virou anjo. Ambas palavras significam mensageiro. Por exemplo, em Malaquias 3:1, tem uma profecia falando de João Batista, o mensageiro que viria anunciar, preparar o caminho do Messias. A palavra lá é a mesma palavra que está escrito para anjo, malar. João Batista é um
mensageiro. Aí lá em Lucas 7:27, nós temos o cumprimento dessa profecia. Temos Lucas lá escrevendo sobre João Batista. E está lá a palavra no original, a palavra Agios, que significa mensageiro. João Batista, o mensageiro, que anunciou, preparou o caminho do Messias. E como é que a gente diferencia se está falando de um mensageiro ou de um anjo? Pelo seu contexto. E no contexto aqui, quem é um anjo? O mensageiro daquela igreja. E quem é o mensageiro daquela igreja? O seu pastor. E aí o que João fez mediante a tudo isso que ele viu? Acabou de ter a visão de Jesus glorificado, com veste branca, um peitoril de ouro, cabelos brancos, pés reluzentes como cobre, uma língua parecendo uma espada afiada, seus olhos brilhando como fogo, escutou uma voz de trombeta. O que você acha que João fez? João se jogou em terra. João se prostrou. E aqui é um ensinamento maravilhoso, que só resta ao homem fazer isso diante da glória do Senhor. Se prostrar e adorar. Essa atitude correta de todo cristão. Parece que está só relatando o que aconteceu, mas mais do que isso, está nos trazendo um ensinamento. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ou seja, essa carne aqui não aguenta a glória do Senhor. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha que coisa maravilhosa. Diante da glória do Senhor a gente cai como morto, mas ele coloca a mão e diz, não temas, eu sou o primeiro, sou o último, mas eu morri por você, eu ressuscitei por você, e eu tenho um ministério maravilhoso para você. E aí Jesus emite uma ordem. Aqui a gente já chegando na parte final do livro. Ele diz o seguinte, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessa hão de acontecer. E esses 3 pontos que são a divisão do livro, eu abordei exaustivamente no nosso primeiro vídeo. Se você não assistiu, assiste. Vai ser importantíssimo para você entender. Pois bem, pessoal, espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar seu comentário, sua curtida. Coloque no comentário, me siga nas redes sociais e até a próxima, pessoal.